Não, já foi. Não está muito boa, não. Então, há poucos dias também nas redes sociais, porque eu fico olhando esses tipos de situações, não porque é o meu interesse em foco, mas é porque eu falo em público. Há poucos dias também a pessoa, em nome de contextualizar as obras básicas, que há coisas que é natural a gente contextualizar, falava que Kardec, dava de entender que Kardec estava ultrapassado. Então, olha que interessante. Destrói a primeira revelação, destrói a terceira revelação, e aí alguns lugares colocam Jesus como um homem qualquer, sem norte, para nos espiritualizarmos, não é verdade? E aí vira o oba-oba. Não sei se me faço entender por todos, mas são assim que as trevas agem para que a gente não consiga alcançar o processo evolutivo, que não tendo mais nada para ser mirado, porque tudo é ilusório, tudo é mentira, a gente fica sem norte. Então a gente precisa aprender a discernir, a ouvir, a entender o que está nas entrelinhas, para a gente não se perder. Daí a importância do estudo e da reflexão, porque às vezes a gente só estuda, passa batido, vê uma situação dessa e embarca. Mas a gente tem que refletir, e muitas coisas. Hoje a gente tem uma outra coisa, uma quantidade imensa, desculpem as críticas, mas eu sou uma pessoa de reflexão, não me peçam para ser diferente. Um monte de obras que se intitulam espíritas e que não são. Médios sem valores que escrevem coisas às vezes sutis, mas que são antidoutrinárias. Vão no caminho, na contramão. Ou são obras que não têm conteúdo, que você fica lendo, perdendo seu tempo. Eu chamo isso de cantilena. Conversa para boi dormir, né? E você perde tempo e aquilo que você deveria estar fazendo, que é urgente, porque a gente está mais próximo do mundo de regeneração, a gente vai deixando para trás. Conversa para boi dormir, né? Vai deixando para trás. Isso são os falsos cristos e os falsos profetas. Me perdoem, agora eu vou me colocar diante de uma coisa que a gente está vivendo hoje na atualidade, as redes sociais, que não querem mais passar pelo processo ético, né? Acho que todo mundo leu essas notícias essa semana, né? Sobre a Meta. Nós já não sabemos o que estamos lendo nas redes sociais, não sei se vocês sabem disso. Tem hora que a gente fica assim, isso aqui é verdade ou mentira, é fake news ou é verdade? Tem que ficar fuçando para saber o que é. Já estamos passando, apesar de estar passando por um filtro, a gente já tem dificuldade. Imagina quando liberar. Vai ser a Torre de Babel. Para quem não sabe, leiam, né, o Velho Testamento, que era a Torre de Babel. Nós não vamos saber mais nada. As informações que vão vir vai ser uma loucura para a gente separar o joio do trigo. Mas isso é ótimo. Isso é uma forma de manipulação midiática. Então, eu estou alertando a vocês, porque é a minha função que estou aqui na frente falar sobre isso. É uma conversa difícil, né? Mas é importante. Se a gente não vai saber separar o joio do trigo, a gente vai entrar numa guerra, numa luta, uns contra os outros. E Kardec falou isso no livro A Gênese, que a maior de todas as dificuldades que nós passaríamos nesse processo de regeneração do planeta não eram tantos os cataclismos que sempre aconteceram, os cataclismos físicos, né, da natureza, terremoto, tsunami, maremoto, mas sim os conflitos ideológicos. Olha o que nós estamos vivendo. Está lá no livro A Gênese. É tudo para a gente se separar uns dos outros e não enxergar uns dos outros como os irmãos e não se amar. Porque a gente vai viver num conflito tão grande que a gente não vai saber mais o que é uma coisa e o que é outra. Então, gente, é hora de se posicionar. Se as redes sociais não passarem por um crivo ético, a gente deve abandonar. Porque isso vai ser uma verdadeira loucura para a gente. A gente nunca vai saber o que é e o que não é. A gente vai viver na loucura de procurar as coisas. Então, o momento é de decisão de cada um de nós, né? Isso não é uma censura dentro de uma democracia, isso é uma lógica. Tudo tem que ser permeado por ética. Todas as profissões são permeadas por ética. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho um código de ética para seguir. Se eu não seguir, eu vou sofrer multas, eu vou ser
cobrada juridicamente sobre tudo isso. Todo mundo aqui que tem uma titulação sabe disso. Advogado tem seus códigos de ética para seguir, se não seguir, ele vai sofrer infrações, ele vai ser preso. Os médicos têm isso. Por que que no campo da informática não vai ter? Por que que no campo das redes sociais não vai ter isso? Por quê? Essa é a pergunta lógica que nós temos que fazer. Isso é hora de viver Jesus, a gente não pode perder a lógica. A gente vai acabar deixando se amar e brigando uns com os outros. Vai ser aí que a gente vai se separar. A lei de Deus é uma lei de fraternidade. A gente tem que se aproximar, a gente tem que se amar. Não sei se me fiz entender por todos, mas é hora de reflexão. É hora de reflexão. Me desculpem ter que trazer esse assunto à baila, mas eu me vi quase que na obrigação de fazê-lo. Isso não tem a ver com democracia ou não democracia, é uma profissão que tem que passar por um código de ética de qualquer maneira. Entendam isso, todas as profissões passam pelo código de ética. Por que que isso não vai passar? Por quê? É a pergunta que não quer calar. Então é hora da gente pensar, né? E não se deixar envolver por certas coisas que às vezes vai levando a gente vai achando que é. E essa manhã eu vou falar de algo que nos conforta o coração. O tema é a diligência divina, que é a providência divina. Esse assunto foi tratado no Sermão da Montanha. Para nós subirmos uma montanha, é preciso ter energia, não é preciso? Vocês já subiram montanha? Morrão, alguma coisa assim? Né? Então, a gente precisa ter força nas pernas, não é? Tem que ter fôlego, tem que estar condicionado. Então, exige o que de nós? Trabalho, esforço, perseverança, porque para alcançar o objetivo eu tenho que ter perseverança, senão eu vou desistir no meio do caminho, não é assim? O cansaço vai me vencer, o desânimo vai me vencer. Mas esse foi o convite que Jesus fez para a gente há mais de 2000 anos. Verticalizar. Nós precisamos verticalizar, sair dessa horizontal da vida, que é um caos. Viver nesse mundo é uma luta muito grande, uma luta feroz, porque a gente lida com os instintos uns dos outros, com os instintos de sobrevivência, porque ainda somos homens muito instintivos, não é assim? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim? É uma luta, né? A gente ainda não entende que se farinha pouca, a gente divide um pouquinho para cada um e ninguém morre de fome. A gente não vive dentro desse processo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Não deveria ser assim. Num século XXI, onde a tecnologia está avançada, a gente vê miséria no planeta. Miséria não devia mais existir com tanta tecnologia. Pobreza sim, mas miséria não. A miséria é fruto do egoísmo humano, desse que quando a farinha está pouco, meu pirão é o primeiro. Como a gente vai ter um mundo de regeneração pensando e agindo dessa forma? Como? Eu pergunto a vocês. Se a farinha é pouca, vamos dividir o pirão para todo mundo, né? Vamos procurar meios para todo mundo. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, convida a gente a esse processo de reflexão. Se a gente acredita mesmo na providência divina, eu vou dividir o meu pirão, porque eu sei que em algum momento, se eu ajo de conformidade com a lei, eu sei que a lei que regula o meu comportamento seja a lei de causa e efeito. Se eu sou fraterna, se eu sou bondosa, como que a providência vai me abandonar? Se Deus não abandona nem quem anda na contramão, que fará aquele que anda na mão direitinho? Mas a gente tem tanto medo dessa providência divina, né, que a gente quer resolver as coisas a ferro e brasa. Nós não vamos resolver as coisas com violência, porque a violência não faz parte das leis de Deus. As leis de Deus são brandas e misericordiosas. A violência é típico do humano.
Aí, para a gente não ser violento, porque senão a gente vai ser taxado na sociedade como uma pessoa feia, as pessoas vão se separar da gente, a gente age com astúcia, que é o meu pirão primeiro. A gente age com astúcia e acha que isso não é feio. Mas a astúcia também é uma forma de violência velada. A astúcia é, sem sombra de dúvida, um comportamento totalmente embasado no orgulho e no egoísmo. No orgulho, porque a pessoa se acha muito esperta, acima da média. E no egoísmo, porque ela só pensa em si própria. É preciso a gente quebrar isso dentro de uma sociedade. Nós reclamamos no Brasil de uma política que é totalmente permeada pela corrupção. E nós cometemos corrupções? Porque a corrupção precisa ser extinta em nós, que somos a maioria. E aí, se a gente acredita na lei de Deus, a lei de causa e efeito, se eu não sou corrupto, você não é corrupto, ninguém aqui é corrupto, o povo não é corrupto, não vai atrair um dirigente corrupto. Nós não acreditamos na lei de ação e reação, só que não agimos de conformidade com essa lei. Passamos o nosso currículo na frente, furamos a fila, tentamos uma Bolsa Família que não merecemos e não precisamos, mas criticamos o corrupto que rouba a nação. Talvez se a gente tivesse sido colocado na posição de corrupto, faria a mesma coisa. Eles só fazem grandes rombos porque foram colocados em grandes posições. Nós só fazemos pequenos porque só fomos colocados em pequenas condições. Acreditamos na lei de ação e reação e não agimos de conformidade com a lei de ação e reação. Não, eu tenho que dar um jeitinho. Que jeitinho? A gente tem que ser justo. O que é nosso, o que não é nosso, não é nosso, é ponto final. Eu vou morrer de fome, melhor assim, pelo menos morre com dignidade. Nós não temos essa coragem ainda. E queremos um mundo melhor, mas não temos essa coragem ainda. Então, que mundo melhor é esse que desejamos tanto e não fazemos por onde construir esse mundo? Então, Jesus faz esse convite para nós compreendermos a providência divina. E temos que estar firmes, porque nós gritamos assim, batemos no peito. Tem um dito popular que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja ciente. Então, a necessidade que eu estou passando, o problema que eu estou passando, será que Deus sabe? Ora bolas, claro que sim. Né? Mas a gente reza todo dia e pede a mesma coisa, como se Deus fosse surdo, como se Deus fosse caduco. Por quê? Porque a gente ainda está naquela fé vacilante, né? Será que Deus ouviu mesmo? Talvez se eu insistir um pouquinho com ele fica tão chateado que ele não vai mais aguentar ouvir minha voz, ele fala, manda logo para se livrar dela. Não é assim. Não é assim. Dizem que havia uma reunião de grandes sábios. E aí, no meio dessa reunião, levanta-se um sábio e pergunta para os outros: eu lhe dou uma moeda, se você me disser onde Deus está. Levantou outro sábio e falou assim: eu lhe dou 2 moedas, se você me disser onde Deus não está. É uma história tão simplória, né? Mas vai falar de 2 atributos essenciais da divindade que se complementam entre si. A onipresença divina, porque Deus está em todos os lugares, não há um cantinho que Deus não esteja. Ele está fora de nós, Ele está dentro de nós, escutando as nossas intenções, as nossas emoções. E Deus está também, um outro atributo dele é a imanência. Ele está envolvido com todo o seu processo de criação. Parece a mesma coisa, mas tem uma ligeira diferença. Deus está envolvido com tudo que nós fazemos. Mas esse envolvimento dele é um envolvimento indulgente, cuja indulgência nada tem a ver com conivência. Na indulgência eu estou do lado daquela pessoa para dar força a ela para sair de uma situação difícil ou da situação que ela se colocou, que era uma situação de contramão das leis divinas. Na conivência eu estou do lado do erro. Deus não é conivente. Então a imanência de Deus é mostrar que Ele está junto com a gente de uma forma indulgente.
Quando eu estou no erro, Deus está dentro de mim e Ele é uma força poderosa, porque Deus é amor, Deus é o bem, Deus é a misericórdia. É uma força de atração dizendo assim para mim: minha filha, volta para o caminho. E é essa imanência divina que faz com que a gente vá cedendo e vai voltando para o caminho paulatinamente. Porque é uma força quase irresistível. Mesmo quando a gente, por um processo de orgulho, bate o pezinho no chão e fala: não faço, não faço e não faço. Mas um dia a gente tem que ceder. E a gente cede através do quê? De um mecanismo evolutivo chamado dor. Dói tanto, dói tanto, dói tanto que sensibiliza a gente, não é assim? Assim para todo mundo. Quem hoje está na sociedade prejudicando os outros, tirando o que é de direito dos outros, está com a consciência anestesiada. Mas a gente sabe que toda anestesia tem um processo de duração, sim ou não? É como remédio para dor. Você hoje toma, sei lá, 40 gotas do comprimido do remédio tal. Se essa dor persiste, você toma esse remédio por um longo tempo, 40 gotas vai fazer efeito? Não, você já vai precisar de 50, não é? Por quê? Porque tudo tem um limite. Então, essas consciências que estão anestesiadas, a anestesia vai chegar uma hora que não pega mais. É a hora que a pessoa cai em si e cai muitas vezes no remorso, onde ela não deveria cair, que ela deveria cair no arrependimento, que é a tomada de consciência de um erro. Mas no arrependimento, eu estou lúcido para entender que eu errei, mas que eu tenho que levantar, sacudir a poeira para corrigir o erro, dar a volta por cima isso, para corrigir o meu erro, assumir que eu errei e fazer a correção. Não é assim? Todos esses irmãos passarão por esse processo, sem distinção, como nós também passamos por esse processo, sem distinção. Então, não preciso ter medo na sociedade. Se A ou B anda assim ou anda assado, eu tenho que me colocar diante da sociedade. Como eu fiz agora essa manhã, sabendo que eu recebi meia dúzia de críticas de alguém e meia dúzia de aplausos. Mas a vida é assim. Jesus agradou a todos? Não, a gente crucificou Ele, né? Então é essa compreensão. No minuto antes hoje de eu falar da passagem que vai falar sobre a providência divina, Jesus estava um minuto antes dele falar da passagem que nós vamos conversar essa manhã. Ele estava falando que ninguém podia servir a dois senhores. Ninguém podia. E nós podemos? Isso era uma afirmativa de Jesus. Eu posso agradar dois senhores? Não, eu tenho que me posicionar. A vida pede posição. A vida pede posição. E todas as posições que nós tomarmos na vida, nós pagaremos um preço. Até quando a gente não se posicionar, a gente também paga um preço, porque posicionado é. Estou me posicionando porque não vou me posicionar. É isso. Mas é. Paga preço por não se posicionar? Paga. Paga preço se posicionando? Paga. Então seja você. Mas se posicionar não é ser violento, não é obrigar as pessoas a pensar como você. Você se coloca e tenha respeito para com a posição das outras pessoas. Assim como Deus respeita cada um de nós, mesmo quando a gente anda na contramão das suas leis, o seu amor e a sua misericórdia não é diferente, é? Deus fala assim: não vou mais gostar da Marli não, porque ela fez uma coisa que não devia ter feito. Ora, Deus continua amando ela e a mim que cometo erros da mesma maneira, na mesma intensidade, porque o nosso comportamento não influi no amor de Deus, enquanto que o comportamento dos outros muitas vezes determina o nosso, é ou não é? Ah, se você não me ama, eu também não vou te amar. Então, não é amor, é barganha? É comércio? O amor é amor e ponto final. Eu te amo do jeito que você é, Marli. Mesmo quando você sorri para mim, ou o dia que você me der maior bronca. Se eu gosto de você, eu gosto. E ponto final. Vou entender, hoje a Marli estava um pouco mais exaltada. Ponto final. Acabou. Mexeu. Nós também somos assim. Nós precisamos da misericórdia dos outros.
Em quantos momentos da nossa vida a gente fala coisa e depois fala, ai, boca, podia ter ficado fechada. Então eu preciso da misericórdia dos outros, os outros também. Então a vida é assim, gente. Mas nós levamos tudo muito pessoal, e às vezes nem pessoal não é. Às vezes a gente é ríspido com alguém, não tem nada a ver com aquele alguém. Nós estávamos cansados de alguma coisa para trás que a gente não deu conta de resolver e frustrou. Ao invés de ficar ali aguardando com perseverança uma mudança, a gente frustra. Então Jesus coloca bem claro que se você servir a valores que são temporários, tudo na sua vida também será temporário. Então, se eu sirvo a matéria transforma, modifica. E aí ela vai perecer, vai sair da minha vida, e eu vou ser infeliz. Que aqui a gente é depositário de tudo, depositário desse corpo, um dia eu tenho que deixar esse corpo aqui, somos depositários das coisas que temos, um dia deixaremos as coisas para trás. Alertando a gente, para a gente não colocar a nossa felicidade, toda a nossa energia de vida naquilo que a traço ferrugem vai levar. Mas para a gente botar a nossa felicidade naquilo que é eterno, porque nada vai nos roubar essa felicidade. Eu não posso roubar o amor que está dentro do coração de vocês. Eu posso roubar a roupa de vocês, posso tirar a vida de vocês, posso roubar o patrimônio de vocês, até denegrir a imagem de vocês. Mas eu não roubo o amor, a justiça que está dentro de vocês, a misericórdia. É impossível. É impossível. E essa certeza que a gente está tendo. Então, depois de Jesus falar muito bem sobre tudo isso, Jesus então vai adentrar na passagem que nós escolhemos essa noite, que para mim é uma passagem do Sermão da Montanha, que é uma verdadeira poesia, uma poesia ética, que fala de ética de uma forma suave, que fala da providência de Deus de uma forma poética. Diz assim Jesus: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa é a passagem do Sermão da Montanha que eu mais amo. É linda, extremamente profunda. E essa manhã a gente vai pincelar algumas das coisas. É uma passagem que Jesus começa solicitando a gente de uma forma muito interessante, para a gente olhar as aves do céu. Não é assim? Ele fala inicialmente, deixa eu ver meu tempo, que eu já falei muito, da providência divina. Mas o que a gente entende de providência divina? Tem aí uma definição que anda no ESG, que fala: providência divina é a solicitude do Criador para com sua criatura. Dá uma impressão assim, que a gente pede a Deus, é uma ordem, Ele que envie. Não é assim? Dá uma falsa sensação de que é isso. Primeiramente, a gente precisa pensar sobre o que nós solicitamos para Deus. Será que verdadeiramente aquilo que eu solicito para Deus, eu mereço?
Porque está lá que nós temos uma série de leis de Deus, que nós trabalhamos na terceira parte do livro dos Espíritos, não é assim? Lei do trabalho, lei do progresso, temos. No final dessas leis, tudo é lei de justiça, de amor e de caridade. Como é que eu consigo progredir? Através de quê? Como é que eu progrido? Através de trabalho, cuja definição os Espíritos nos deram no livro dos Espíritos, que trabalho é toda ocupação útil, não é? Vamos ver uma ocupação útil muito boa, mas que a gente não gosta muito. Posso dar um exemplo? Autoconhecimento é uma ocupação útil? Muito. Problema que nem sempre gostamos. Reforma íntima é uma ocupação útil? É. Caridade é uma ocupação útil? É ou não? É. E a caridade foi um instrumento que os Espíritos nos ofertaram como salvação ou de transformação, como diz Emmanuel, não é? Porque fora da caridade... Isso. Eu preciso ir para muito longe para fazer caridade? Eu posso fazer caridade dentro de casa? Principalmente. O lugarzinho difícil, meu Deus. Não é? Então a caridade, que também está no Evangelho, capítulo 13, que vai falar sobre a caridade moral e a material, pelo espírito da irmã, pelo espírito Rosália, irmã Rosália. Ela vai falar que a caridade material é quando a gente dá algo, dou 1 quilo de alimentos, dou uma roupa, dou um dinheiro. Ela é válida? Sim. Mas nós temos um outro tipo de caridade que ela também fala, que é a moral, que diz que é a que é menos feita. Por quê? É mais difícil. É mais difícil porque a gente não dá algo, a gente dá de quem? De si. E aí é preciso muita renúncia para dar de si mesmo, não é? Para a gente não ser violento, a passagem parece que do Emmanuel ali falou qualquer coisa, a gente precisa renunciar, que me parece que essa passagem falou ali, isso, né, Marli? Se eu não me engano, em dado momento, né? O que a gente tem que renunciar na hora que a gente está sendo violento? O quê? O orgulho, a vaidade, que são meus, né? O orgulho e a vaidade que habita em mim, eu tenho que renunciar, não tenho? Nossa, que coisa difícil. Renunciar aqui ao meu orgulho que me diz que eu sou superior às outras pessoas, que eu sou quase que infalível. Não, na verdade eu sou infalível. O único dia que eu errei foi o dia que eu me enganei achando que eu tinha errado, não foi? Vocês gostaram, né? Então... Tem, olha só, tem assim, ó, da ignorância à sabedoria, do egoísmo à fraternidade. Então, vou parar do... Tirania à... Tirania à compaixão. A compaixão. Isso. Né? Compaixão é estar junto com o outro, amando junto com o outro. Difícil essa tal de compaixão, né? É preciso muita renúncia, é preciso renunciar a todo o nosso orgulho e egoísmo. O orgulho que me faz acreditar que eu sou superior e é o egoísmo que quero tudo para mim, farinha pouco, pirão primeiro, né? Então veja, é a caridade mais difícil de ser feita. Por isso que Emmanuel disse, fala assim para o Chico: Chico, quando você tiver com vontade de responder uma coisa para os outros que não deve, bebe a água da paz. Lembra? Que depois Chico, de muito andar, ele lembrou, ele procurou a água da paz em tudo quanto era farmácia, em tudo quanto era lugar, até que, né, ele compreendeu que a água da paz é a água da torneira. Eu bebo, deixo a água da paz dentro da boca, enquanto eu tiver com vontade de falar o que eu não devo engolir a água, porque não dá para falar com a boca cheia de água, né? Então, é essa caridade que é um instrumento acessível a qualquer um, a quem tem dinheiro, a quem não tem, a quem pode dar algo material, a quem não pode. E que nós podemos fazer. Então, na providência divina eu tenho que merecer.
Eu tenho que, antes de solicitar a Deus, ver se eu já esgotei todas as possibilidades de conseguir. Não é verdade? Porque às vezes a gente está sentadinho assim na sala. Ah, mas eu queria tanto um emprego melhor, né? E eu fico ali esperando o emprego melhor. Ele vai vir? Não cai. Não cai. Não cai. Né? Se eu não fosse avançada, a hora eu contava uma história. Então, assim, a gente precisa compreender isso também. Eu esgotei todas as possibilidades. Senhor, me dá um pouco de pão, mas eu já me ofereci em algum lugar para trabalhar? Né? Aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a minha necessidade absoluta? Ah, Senhor, eu queria tanto um celular, daqueles assim baratinho da época, que custa 15, 20 mil, queria tanto um daquele. Coisinha pouca, né? Mas eu preciso. Será que um outro atenderia as minhas necessidades momentaneamente? Né? Ah, eu queria tanto computador de última geração. Para quê? Às vezes a gente só sabe apertar 2 teclas daquele computador. Para mim ele não tem utilidade, mas uma pessoa que trabalha em informática precisa. Precisa. Para ele é uma necessidade absoluta. Para mim, é só ostentação. Então, é a gente pensar que a gente deve pedir a Deus só o necessário. O supérfluo, aquilo que é para ostentar, para massagear meu ego, para me fazer sentir, ou para mostrar que eu sou mais importante do que eu sou, isso não é necessário. E pedir humildemente submissão a Deus. Pedir humildemente com submissão a Deus. Deus vai ofertar se achar que sim. E se não ofertar aquilo exato que eu pedi, aceitar o que vem. Senhor, preciso tanto de paciência. E aí, de manhã cedo, 5 horas da manhã, o vizinho liga a máquina de cortar grama. Eu falo, Senhor, eu pedi paciência ontem de noite, antes de dormir. Eu pedi, o Senhor sabe que eu pedi, né? E aí eu saio de casa, tem um carro parado na frente da minha garagem, eu não posso sair. Senhor, ontem de noite eu pedi ao Senhor para ter paciência. Aí ele consegue resolver o carro. Chega no trabalho, aquele funcionário indolente dele, que mais uma vez vai pedir uma coisa para ele, para sair cedo, mas que não precisa, só para embromar serviço. E ele fala, Senhor, é a última vez que eu vou avisar o Senhor que eu pedi ontem de noite o Senhor para ter paciência. Até que o mentor, coitado, chega perto da pessoa e fala, meu filho, pois é, você não pediu para ter paciência? Deus está enviando para você os meios de você adquirir a paciência. Ele mandou o vizinho 5 horas da manhã para você aprender a ter paciência. Ele enviou o outro que parou na porta da sua garagem. Para quê? Para você aprender a ter paciência. Enviou esse funcionário indolente para você aprender a ter paciência. Paciência não se vende numa loja, se adquire por trabalho. Então Deus envia o que a gente está pedindo. A gente só tem que tomar cuidado com o que pede. Olhai para as aves do céu, é uma solicitação de Jesus. O que ele solicita para a gente? Quando eu vou olhar a ave do céu, o que eu vou fazer? Ele me convida a quê? Verticaliza. Sai da horizontalidade da vida, que é sufocante viver aqui. Para você suportar viver nesse plano material, que é uma verdadeira luta, em que os seus defeitos esbarram dos outros e os outros esbarram no seu, uma provocação de 24 horas, você precisa se abastecer com algo acima de toda essa horizontalidade. Então olha para cima, olha para cima. E aí ele faz a comparação. As aves do céu não plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial cuida delas, mostrando que Deus
provê as nossas necessidades, mas Ele não supre elas. Provê. Você precisa de comida, Ele te dá o trabalho, mas Ele vai te dar meios para você conseguir. Mas a gente quer tudo ali embalado do jeito que pediu, não é assim? Então Jesus nos leva a um processo de reflexão, para a gente verticalizar as nossas emoções. Eu preciso primeiro saber o que eu estou sentindo. Às vezes de manhã a gente acorda surumbático, não é? Não é sempre, mas esse surumbático macambuza é comum, pode acontecer. A gente deveria perguntar, por que eu estou assim? E olhar para a gênese dos nossos sentimentos. Às vezes é porque um dia antes a gente teve contato com um amigo que está tão bem de vida e a gente pensa, por que eu também não estou, né? Feio isso, né? E aí acorda de manhã frustrado, triste. Mas faz parte do humano sentir inveja? E mais humano ainda é aceitar que existe essa inveja dentro de si, porque só podemos trabalhar com aquilo que vemos e aceitamos dentro de nós. Se eu rejeito que eu sou uma pessoa ciumenta, invejosa, como eu vou trabalhar isso se eu digo que não tenho e que eu não sinto? Por isso que o autoconhecimento e a reforma íntima não é moleza, porque a gente vai se deparar com emoções das quais a gente não gostaria de ter, ou que a gente acha que já foi superado dentro de nós. Mas isso é verticalizar. Eu preciso olhar para essas emoções. O que me deixou assim, assado? Por que tem pessoas que me deixam confortáveis e outras desconfortáveis? E olhar para aquilo que eu preciso trabalhar. Refletir sobre esse trabalho e transformar o ódio em trabalho, em criatividade. A impaciência na compreensão do momento evolutivo de cada um. O medo em vontade de superação, para que a coragem surja. A tristeza que senti e introspecção. Mas a gente se nega a fazer isso. Porque se nega a olhar que tem defeitos, que possui vícios, que temos momentos de raiva, de ciúme, de inveja. O que não pode esses momentos é perpetuarem na nossa vida. Que sejam só momentos breves para serem trabalhados. E é isso que nós precisamos compreender. Deixa eu pular mais um pouco. E aí ele fala, olhai para as aves do céu, que não plantam, que não semeiam, não acumulam, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esse valor que Jesus quis falar, não é que Deus ama menos as aves do céu do que a gente, não. Ele ama igual, ele é equânime. Mas ele quis dizer do valor que as aves do céu não têm inteligência, mas nós possuímos a inteligência. E a inteligência que a gente tem, a gente pode usar para nos tirar daquela situação. E as aves do céu não, elas vão sempre seguir os instintos de busca. Elas não vão ter ideia assim, eu vou pegar essa sementinha aqui, vou plantar ali, para que aí depois eu vou, daqui mais uns meses, colher. Ela tem isso? Não. Mas nós temos, não temos? Então ele quis dizer isso, a inteligência que é previdente, a inteligência que reflete, isso era o valor. Não é que Deus estava desdenhando das aves do céu, dizendo que elas são menos importantes. Porque na sua criação, no seu amor, todas as suas criaturas são importantes. Não tem criatura mais importante e a menos importante. E qual poderá, continua a passagem, e qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Nós podemos fazer isso? Não. Ele quis dizer, nós somos limitados, mas Deus é limitado. E nós temos o Pai mais poderoso do universo, onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus tem solução para todos os nossos problemas. Já pararam para pensar nisso? Eu posso não ter, mas Deus tem. E, no entanto, a gente não acredita nele, não acredita que é ele que deve estar no barco da nossa vida, dirigindo nossas existências. Não, eu vou lá e vou resolver isso, vou tirar, passar limpo, não é assim? Você não vai passar limpo, amigo.
Você vai se vingar e vai se comprometer. Porque se as pedras que nos atiram, se a gente voltar para pegar, a gente passa a ser o dono. Mas se a gente deixar a pedra lá, o dono da pedra um dia tem que voltar para pegar, não tem? Então, se alguém me ofende, duas coisas deveriam acontecer com a gente. Primeiro, o que ele me fala é verdade? Não. Então, não tem valor, segue. O que ele me fala é verdade? É. Então, é melhor eu mudar. Acabou. Não tem que passar limpo nada. Tem que servir só de reflexão para a mudança. Então, ele fala das nossas limitações. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Os lírios do campo são flores que nascem no meio agreste, hostil. E, no entanto, o lírio do campo é tão lindo, não é? Tão perfumado, não é? Mas nasce no meio hostil. Ele nasce no agreste, no meio hostil. Com pouca condição de terra boa, com pouca condição de umidade, com calor excessivo, ele está lá. Mostrando que a gente tem que florescer aonde foi plantado. Não tem uma frase assim? Então eu tenho que ser lírio do campo ou flor de lótus naquela família. A flor de lótus, ela nasce no pântano. E vocês sabiam que ela está ali, ela ajuda a purificar a água. E a flor de lótus é linda, né? Outro exemplo. Nasce no meio hostil, insalubre, mas ajuda a sanear, a limpar aquele meio tão insalubre. E os lírios do campo tornam os lugares agrestes mais suaves e perfumados para se passar e ver. É assim a vida. Diante das provas e expiações, aceitemos elas como aquela dor que vem te visitar, que é a benfeitora que só veio te ensinar o melhor, o bom caminho. Então Jesus nos faz o convite para ser o lírio dos campos. Ele diz: eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu com um daqueles lírios. A glória é que Salomão era um rei. Mas esse poder é temporário? O poder de um rei é temporário? Sim. Um dia Salomão morreu e perdeu o reinado. Ou poderia ter perdido o reinado em qualquer momento. Mostrando que entre autoridade e poder existe uma diferença. O poder é algo que nos é conferido. Mas a autoridade, ela é granjeada pelo trabalho. Ela diz respeito a uma evolução moral. É tão bom a gente estar do lado de alguém que tem conteúdo, não é gostoso? É capaz de passarem 5 horas e a gente achar que passou 5 minutos, não é assim? Mas como é ruim estar do lado de um tirano, não é? Ele diz que nem Salomão se vestiu, porque aqui o vestir já está numa outra conotação. O vestir está no sentido do pudor, porque só o pudor, só a ética, a moral, é que vai nos diferenciar, que vai nos fazer ser o lírio do campo. E não as colocações, as funções mundanas, os poderes temporários que nós temos. Alguém hoje pode convidar você a ser presidente de uma grande empresa, mas assim como você foi convidado a entrar, amanhã você pode ser convidado a... No entanto, os valores que você tem dentro de você, como o amor, a bondade, a benevolência, esses são eternos, ninguém pode roubar de você. É de novo um convite, Jesus solicita e faz comparação para a gente escolher os valores que não são perecíveis. Novamente, Jesus se coloca dessa forma. E aí ele vai mais adiante. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. A erva do campo que um dia nasceu, morre. A única coisa aqui que nasceu foi o meu corpo, que vai morrer. Porque a antítese da vida não é morte. A antítese da vida é o nascimento. O corpo nasce e ele morre. E o espírito é eterno. A vida é eterna. É a primeira coisa que ele coloca. E ele diz que está tão preocupado com todas essas coisas, homens de pouca fé.
A fé a que ele se refere é a fé que te leva para o atemporal, porque na temporalidade da vida, como você vai depositar tanta fé se tudo passa? Então ele te convida, verticaliza, vai para a fé que te leva ao temporal, para além daquilo que você pode ver e provar. Olha e pensa em Deus. Se eu sei dos seus atributos, se eu compreendo dos atributos de Deus, eu sei que não há problemas que eu passe, que são eternos, e que para Deus tudo tem solução. Deus não daria missão para nós impossível, daria? Seria uma covardia fazer isso. E Deus não é covarde, é misericordioso. Se eu estou passando por algum momento de dificuldade, é porque eu posso dar conta desse momento de dificuldade. Senão Ele não ia colocar isso na minha vida. Porque Deus não coloca cruz mais pesada do que os ombros possam suportar. Então Jesus chama a atenção para essa fé que traz essa compreensão. Não andes, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou do que nos vestiremos. Ele faz uma comparação, né? A vida vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa, não vale? A vida vale mais do que o alimento? O corpo vale mais do que a roupa, fazendo uma comparação? Então, quem dá aquilo que vale menos, quanto mais aquilo que vale mais. Então, se preocupa com aquilo que vale mais. É uma linguagem comparativa. Deus leva a gente a isso. Jesus quer nos levar para essa compreensão da lei de Deus. É a lógica, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus e não acreditavam num Deus único. Então não tinham uma evolução de pensamento religioso tão robusto quanto os que acreditavam ainda no politeísmo. Então todas essas coisas os gentios procuram. Por que você, que já tem uma ideia, uma evolução muito maior do pensamento religioso, ainda bate nessa tecla? Já estou terminando, Maria. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe... É vontade, não tem importância. Obrigada. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Então saiam, é um convite para nós sairmos da preocupação. Porque não é a ocupação que cansa, não é, mas é a preocupação que cansa. Preocupar-se é ocupar-se anteriormente. E aí é por isso que Jesus fecha. Basta cada dia o seu mal. A cada dia teremos todos nós desafios, não teremos? Acordamos hoje de manhã, teremos uma série de desafios para vencer. Vença cada um dentro do tempo que é presente, que é possível, que é o presente. E o que passar, o que exceder, confie. Se você fez tudo o que você podia, lembra da providência divina? Se você fez tudo o que podia mesmo, você está em paz na sua consciência. O resto virá por acréscimo, acreditem. Esse é o nosso Pai. Então que nessa manhã possamos ter essa reflexão, diante da vida, diante dos problemas, diante das redes sociais, diante das diferenças, porque somos todos diferentes, graças a Deus. Porque 6 não troca nada com meia dúzia. É preciso que haja diferenças para que haja trocas. Que bom que nós somos diferentes. Que bom que há pessoas diferentes, porque assim a gente aprende a amar incondicionalmente. Amar aqueles que são iguais, aqueles que são diferentes, porque como diz Santo Agostinho, amar é deixar que o outro seja. E é como é difícil a gente deixar as pessoas serem o que elas são em realidade. A gente quer moldar as pessoas na sociedade, porque ainda cultuamos a hipocrisia, infelizmente. Que possamos cultuar daqui para frente o amor, a compreensão e a misericórdia. Só assim alcançaremos um mundo de regeneração verdadeiramente. Deixa Deus julgar. Nós não viemos aqui julgar a vida de ninguém. Então, que essa manhã possa ser uma manhã de paz e de reflexão para todos nós. Muito obrigada.